O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará da política econômica do governo Gorbachev. Más ambicioso es sacarme una moneda para un tinto de botella, aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu fiquei muito pensativa sobre qual deveria ser o tema da coluna de hoje, porque, como já nos é peculiar há algum tempo, a gente tem passado por momentos muito emblemáticos na nossa história. E momentos que conversam com o passado o tempo inteiro e fazem com que a gente reflita sobre as certezas que a gente foi construindo pós-guerra, pós-queda do Muro de Berlim e liberalização do capital. E assim, leiam certezas de uma forma quase irônica, porque obviamente quando a gente está falando de ciência, as certezas elas não são cláusulas pétreas, né? Elas mudam, elas oscilam, novas formas de ver o mundo aparecem, novos instrumentos de análise aparecem, novos problemas aparecem e as respostas que a gente passa a ter para algumas questões sociais e econômicas são do tipo 42 para o sentido do universo. Dito isso, eu fiquei pensando que, dentre a análise conjuntural proposta inicialmente, que seria da crise dos combustíveis e como a Europa está na iminência de mais um colapso por conta do recrudescimento das medidas russas com relação ao gás e como isso vai afetar dramaticamente a população europeia que observa o inverno chegar cheio das incertezas, ou uma análise um pouco mais refletora do século, da transição do século XX para o século XXI, como eu comentei anteriormente, associado ao Muro de Berlim, a queda da União Soviética, né, o fim da União Soviética em 1991, e obviamente vocês já sacaram que eu estou falando isso por conta da morte essa semana do Mikhail Gorbachev, que representa, que suscita aí um retrabalho, né? Uma revisita ao passado, para a gente entender um pouco como foi o século XX e como a gente se localiza no século XXI a partir desses acontecimentos. É sempre dual a análise da União Soviética, do fracasso da União Soviética, porque dual no sentido de que, em termos econômicos, considerando que majoritariamente a teoria neoclássica ela criou uma robustez e para parafrasear Margaret Thatcher, que foi a grande precursora do neoliberalismo no fim do século passado, né, que a economia é instrumento e o objetivo é conquistar corações e mentes, a comparação, a análise comparativa entre uma economia capitalista e a economia socialista. Uma coisa, tá, gente? A Vivian pediu para fazer uma errata, que quando ela fala de economia socialista, ela quis dizer economia planificada, tá bom? Ela fica quase fácil, né? No sentido de que, olha, basicamente o capitalismo, ele tem como pressuposto a ideia de que as pessoas sabem o que querem, as pessoas sabem consumir, as pessoas sabem produzir, e a melhor coisa que a gente pode fazer é não fazer nada, não intervir nessas vontades, é não intervir nas preferências das pessoas e na manifesta capacidade que nós temos de interagir e realizar trocas.
Então, uma economia planificada, ela, por definição, ela é pior porque faz com que um centralizador, uma instituição, uma pessoa tenha que coordenar uma miríade de preferências que não fica nem no campo do factível. Então, o resultado, por definição, é uma escassez, porque, de novo, né, essa coordenação ela não é devida a uma única figura, ela é um sistema dinâmico, um sistema múltiplo. E dessa escassez, esse descasamento entre oferta e demanda, com uma oferta muito aquém da demanda, vai ter uma série de impactos, né, inflacionários, de escassez, o que, por exemplo, quando a gente está falando da Rússia, podem ter efeitos de fato nas pessoas, né? Então tem aquelas histórias de, olha, você não tinha bota para passar o frio num país gélido. Então essa comparação entre principalmente a economia capitalista, e a economia capitalista olhando com olhares de uma pessoa formada nos anos, na década entre 2000 e 2010, que obviamente tem uma influência muito grande da Escola de Chicago e do liberalismo econômico, do neoliberalismo político e econômico, e é contaminada com essa lente de que existe essa coordenação, que é uma coordenação mais eficiente, que é uma coordenação que vai levar a trocas que as pessoas querem fazer vis-à-vis a uma centralização que muito mais gera ineficiência e escassez e piora do bem-estar do que serve a um propósito. Mas eu queria trazer aqui também, na esteira de entender o marco que é a morte do Mikhail Gorbachev e que já inicia, né, o marco de sua história lá em 91, quando o decreto fim da União Soviética, que os elementos para além da economia, talvez eles sejam muito mais elucidativos, né, dessa curiosidade que a gente ainda mantém e nos ajuda a ler outros episódios que estão, inclusive, acontecendo agora. Então, a frase da Thatcher, que eu já falei algumas vezes nessa coluna, ela não é exclusiva dela, né? Assim, a ideia de você conquistar corações e mentes, ela é muito refletora, ela sinaliza muito de como a gente encampa regimes que podem ser completamente contrários às nossas liberdades individuais, ao nosso bem-estar e como de alguma forma a gente é capturado pelo sistema. Isso vale para qualquer sistema, né? Então, já que a gente está falando de União Soviética, já que a gente está falando do século XX, talvez essa seja uma das grandes lições do livro 1984. O sistema te ganha quando ele te conquista, não quando ele te mata, né? Mas quando ele te conquista. E a ideia de uma economia centralizadora, planificada, ela precisa desse apoio, ainda que forçosamente, né, por mais paradoxal que pareça, mas principalmente precisa de uma forma de tornar as pessoas ou insensíveis ou inacessíveis ao exercício da alteridade. Não à toa, justamente quando se tem uma abertura, uma possibilidade de transitar, uma possibilidade de viajar, dois indivíduos que se percebe, né, o colapso e a comparação de, olha, como eu posso estar nesse regime sabendo que o mundo tem aí uma possibilidade de se viver de uma maneira muito mais livre, de uma maneira muito mais individual. Isso explica o colapso, mas também explica muito apoio ao Putin até hoje, né? Assim, como que você tem uma herança que faz com que até hoje você observe apoio ao regime russo, ao regime do Putin, e a gente está vendo na guerra da Ucrânia, que também está associado a uma ideia de nacionalismo e essa percepção de uma nação superior, que encontra paralelo com a grande rival da União Soviética no século XX, Estados Unidos, né? Essa ideia de que nós somos uma nação superior, nós somos uma nação que que domina as outras, né? Isso não só União Soviética para o mundo, mas Rússia para os outros países,
e que, portanto, explica em grande medida uma captura, né, das pessoas para o ainda apoio, né? Assim, tem uma citação que eu acho muito interessante do livro Testamentos, que é a continuação do conto da Aya, que fala: não existe um regime autoritário sem que haja apoiadores de dentro do regime, ainda que sejam vítimas dele. Veja, assim, isso não é a causa do regime autoritário, pelo amor de Deus, mas é interessante da gente pensar como até hoje podemos, né, ver algumas atitudes e como isso ainda reflete essas ideias que marcaram a construção da União Soviética, a permanência dela, e de alguma forma o seu colapso permeado por questões, por debates internos. Então, a figura que aqui a gente está analisando, do Gorbachev, não era uma figura unânime, não era uma figura com apoio irrestrito. Era uma figura que tinha uma ideia clara de uma necessidade de uma abertura, de uma concessão de liberdades, de tentar, de alguma forma, reestruturar, mas a ausência de plano, a ausência de uma estratégia de para onde vamos, tornava esse projeto intensamente questionado, intensamente debatido, recusado. Até circulou, né, por conta da morte dele, aquele videozinho da Pizza Hut, falando que um pai e um filho brigando, né, que o Gorbachev traria prosperidade, mas aí o pai dizendo que reduziria a importância da União Soviética e da Rússia, e enfim, aí era uma propaganda deliberadamente da Pizza Hut, diz que estava tudo bem porque ele tinha levado Pizza Hut para a Rússia. Então, assim, toda essa forma, né, mais ampla de entender um pouco a União Soviética, ela não está apartada do momento em que se vivia, que era um momento de intensa liberalização econômica, dessa ideia neoliberal em termos políticos, de que, acima de tudo, nós somos donos, né, do nosso destino e do que fazemos com ele. Então, uma exaustão de recursos, uma intensificação da ineficiência, a necessidade de utilizar recursos para dar conta do projeto da corrida espacial, isso tudo num contexto político em que quase que o estado da natureza, né, se a gente recorre a Locke, e peço perdão por essa referência, de que buscamos a liberdade, respondem pelo colapso da União Soviética, que encerra o século XXI, encerra o século XX e corta o tempo, estamos em 2022, de alguma forma revisitando o fim desse regime e o ressurgimento, ou talvez o despertar dos sentimentos que moldam, né, essa ideia de excepcionalismo, essa ideia de dominância sobre outras nações, essa ideia de um projeto que seria superior e que está agora, de novo, né, assim, representado e ressuscitado na condução do Putin há bastante tempo e, de alguma forma, nas explicações subjetivas / políticas da guerra, né? Não são apenas essas, isso é uma leitura, isso é uma forma de considerar, de observar, mas eu acho que, enfim, a morte do Gorbachev reacende que os movimentos históricos, eles podem, de alguma forma, ser contínuos, né? Assim, não cíclica, que eu aprendi com os meninos, né? Que é essa ideia de
de tornar a história cíclica, coloca uma inevitabilidade do futuro, e essa inevitabilidade do futuro tira das nossas mãos, como sociedade, a capacidade, enfim, né, de fazermos escolhas. E é exatamente para isso que a gente precisa estudar. Quer dizer, para isso não, né? Eu não gosto da frase a gente precisa estudar isso para aquilo. Isso coloca uma relação utilitária que faz muito pouco sentido para a expansão que o saber proporciona. Mas, de alguma forma, a história, sem dúvida nenhuma, é muito elucidativa para a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente pode ir. Então, enfim, eu queria fazer um pouco essa análise assim, mais ampla, né, do colapso da União Soviética, do que a morte do Gorbachev reacende na gente e como isso se conecta, inclusive, não só na Rússia, Ucrânia, mas no que está prestes a acontecer na Europa com o cessar da energia, né, a interrupção da energia, ou pelo menos a redução que trará inevitáveis, dramáticas consequências para o povo europeu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Bom, como sugestão, não poderia deixar de sugerir o Adeus Lenin, né? Mas essa é uma dica já batida, mas é interessante pensar nesse filme, rever esse filme. E é isso. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo.